Boa noite, senhores. Vamos falar um pouquinho hoje sobre transformação de fases. Bom, falar um pouquinho sobre estados métodos estáveis e estados de equilíbrio. As transformações de fases elas podem ocorrer, né? Podem ser realizadas em ligas metálicas mediante variação de temperatura ou variação na composição ou ainda na pressão externa. Entretanto, as variações de temperatura por meio de tratamentos térmicos constituem a maneira mais convenientemente utilizada para induzir a transformação de fase. Imagina só, né, galera, como seria difícil você controlar, por exemplo, uma composição. Controlar uma temperatura é fácil. Eu coloquei no forno, hoje em dia tem fornos com tecnologia altíssima, e o controle de temperatura é muito mais fácil do que eu injetar ou retirar carbono, por exemplo. Então, o método mais, sim, conveniente para você induzir transformações de fases é, de fato, mexer com temperatura. Durante uma transformação de fase, uma liga ela prossegue em direção ao estado de equilíbrio, que é caracterizado pelo diagrama de fases em termos de fases resultantes, das suas composições e da sua quantidade relativa. Como observado anteriormente, a maioria das transformações de fase exige um tempo finito para ser concluída, e a velocidade ou taxa é com frequência importante na relação ao tratamento térmico. Uma limitação do diagrama de fase tem capacidade de indicar o tempo necessário para o equilíbrio ser atingido. Então, essa é a questão que a gente não consegue mesmo olhar no diagrama de fase, vai precisar de um outro diagrama para ler essa situação. Vou falar um pouquinho agora. Mas, o que é uma situação de equilíbrio já conversou, que é um estado que com o tempo não vai se alterar mais. Já um estado metaestável, ele está tendendo a se alterar ainda, não chegou no equilíbrio. A taxa para alcançar o equilíbrio em sistemas sólidos é tão lenta que estruturas em verdadeiro equilíbrio são raramente atingidas. Quando as transformações de fases reduzidas por variações de temperatura, as condições de equilíbrio só são mantidas se o aquecimento ou resfriamento forem conduzidos sob taxas extremamente lentas e inviáveis na prática. No resfriamento que não seja de equilíbrio, as transformações são deslocadas para temperaturas mais baixas do que as indicadas no diagrama de fases. No aquecimento, o deslocamento se dá para temperaturas super elevadas, mais elevadas. Esses fenômenos são superresfriamento ou superaquecimento. O grau de cada um depende da taxa de variação. Quanto mais rápido o resfriamento ou aquecimento, maior será o superresfriamento ou superaquecimento. Para ligas tecnologicamente importantes, o estado ou a microestrutura preferida é uma microestrutura metaestável, intermediária de estado inicial de equilíbrio. Ocasionalmente deseja uma estrutura bastante diferente, distante da estrutura que existe em equilíbrio. Assim, torna-se imperativo investigar a influência do tempo nas transformações de fases. Essa formação cinética é, em muitos casos, de maior valor que o conhecimento do estado final em equilíbrio. E é o que a gente vai entrar agora. Antes, eu gostaria de resolver esses dois exercícios com vocês, referente à aula passada, que a gente não entrou nos exercícios, tá? Primeiro exercício. Cálculo do raio do núcleo crítico e da energia livre de ativação. Para a solidificação do ouro puro, calcule o valor do raio crítico e energia de ativação do ΔG se a nucleação é homogênea. Os valores para o cálculo latente de fusão energia livre são 1,10. Isso aqui está errado, tá? É 10 a nona. Deixa eu só corrigir aqui. Eu coloquei para baixo, mas era para ter ficado para cima. Eu usei o atalho errado. 10 a nona joule por metro e 0,132 joule por metro quadrado, respectivamente. Use o valor de superresfriamento da tabela 10.1. Bom, vamos voltar ao material lá na tabela 10.1. Cadê a tabela 10.1? Essa tabela aqui, ó. Ouro, 230 graus Celsius. Beleza? Ouro, nós sabemos que é 230. Aqui está falando grau Celsius, mas pode ser grau Kelvin também, porque é delta T. Beleza? A forma do raio, deixa eu ver se eu acho ela aqui. A forma do raio crítica é essa aqui, né? Não é essa aqui que a gente vai usar. Cadê?
A fórmula do raio crítico, vamos ver se tem uma outra fórmula aqui melhor. Essa aqui, ó, fórmula do raio crítico e energia de ativação. Essas fórmulas você vai precisar delas. Então, vou até copiar essas fórmulas aqui, jogar numa página de Word em branco, para a gente resolver. Beleza? Essas aqui são as fórmulas que a gente vai usar. Tá? Cadê? Fica aqui as fórmulas, beleza? Então, as fórmulas que a gente vai usar. Vamos começar, então, pelo raio crítico. Bom, vamos tentar só reescrever essa fórmula. Vamos reescrever essa fórmula na equation aqui para ficar mais fácil. Inserir equação. Inserir equação. Nós temos. Opa, errei. Raio asterisco, né? Raio crítico é igual a abro parênteses. Aqui vai ter ainda uma fração, né? Aqui vai ser, aqui antes tem um menos, cadê? Menos, em cima eu tenho 2 lambda, né? 2 vezes sigmazinho, aí eu tenho um sobrescrito de novo, que é o T. Aqui eu tenho delta, cadê delta? Aí eu tenho sobrescrito de novo, que eu vou ter HF, né? E aqui eu tenho outra fraçãozinha, só que agora é positivo. Aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho F menos T. Beleza? Essa é a forma. A forma do raio crítico. Tá? Quais os valores que a gente tem? Vamos pensar em quem a gente tem aqui. O que o exercício nos deu? O exercício, cadê? Vamos voltar lá na exercício. Ele fala que o calor latente e energia livre são 1,16 e 0,32. Então, isso aqui, esse Y é energia livre. Então, vai ficar vezes 0, botar até em parênteses, 0,132 joule por metro quadrado. Joule por metro quadrado. Metro minúsculo, né? Então, e quem é o TF? Esse TF, ele é tabelado. Ele foi dado aqui, só um instantinho. Se ele falou do TF, não falou de temperatura, tá? Essa temperatura F, se a gente for olhar essa fórmula, cadê a fórmula lá em cima? Cadê? O que fala sobre o TF? Só relembrando. TF é a temperatura de solidificação de equilíbrio, tá? Então, esse valor, provavelmente, ele vai ser tabelado. Esse fala aqui, cadê? A temperatura de fusão do ouro, ela é 1064 graus Celsius. Beleza? Temperatura de fusão do ouro é 1064 graus Celsius. Tá na tabela, tem uma tabela que diz isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Só que essa temperatura, ela tem que estar em Kelvin. Então, vai ser 1064 mais 273 Kelvin. Kelvin. Deixa eu só aceitar aqui na sala, Ruiago.
Kelvin. E quem é o ΔHF? Esse ΔHF é justamente a minha energia de ativação que deu no exercício aqui, né? É justamente essa energia, cadê? Esse ΔHF é justamente esse calor latente de fusão que ele deu. Só que eu tenho que colocar esse calor latente sempre como negativo. Então vai entrar aqui, ó. Tem que copiar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Só que eu tenho que observar que eu tenho que colocar ele negativo. Opa, esse 10 da nona aqui era para estar. Isso aqui era para estar nona. Então deixa eu colocar aqui, ó. Subscrito. Isso aqui é nona. Então, forma que isso aqui é metro cúbico. Beleza? E TF menos T é o ΔT. ΔT foi dado no exercício. Não, é dado na tabela 1, né? Que é 230, né? Se for na tabela 1, é igual a 230. Esse T da tabela 1. A nossa tabela 1, 10.1. O ouro é 230, ΔT em Celsius, que em Kelvin ΔT é a mesma coisa, por ser delta. Por ser delta é a mesma coisa. Então, aqui eu te 230 Kelvin. Beleza? Repara que Kelvin vai cortar com Kelvin, Joule vai cortar com Joule, metro quadrado corta com metro cúbico, sobe metro em cima, positivo. Qual o valor desse raio crítico? Vamos calcular? Vai ser desconsiderando esses 10 a nona, menos com menos vai dar mais, você tem, ó, 1064 mais 273 vezes 2 vezes 0,132 dividido por 1,16 e ainda dividido por 230. Deu 1,322. Então esse camarada todo deu 1,32, colocar 322, né? Deu 3,229, deu 323 vezes 10 cadê? Vezes 10 a menos 9, tá? Porque o 9 estava embaixo, então, vezes 10 a menos 9, qual unidade? Metros. Isso equivale a quê? Equivale a 1,323. 10 a menos 9 é o quê? É nano? Nanômetros. Então, o nosso raio crítico está devidamente calculado. Beleza? Raio crítico é calculado. Agora, eu tenho que calcular a minha energia de ativação. Esse camarada aqui, ó, ΔG. Né? Vamos calcular o ΔG? Primeiro eu vou escrever minha fórmula. Primeiro fato é escrever minha fórmula. Eu tenho delta, cadê? Inserir ΔG asterisco é igual, tira esse menos aqui, vai ficar 16 pi 16π ao cubo vezes TF ao quadrado. TF ao quadrado dividido por 3 ΔHF ao quadrado. É isso, né? Vezes 1 sobre esse cara aqui ao quadrado. Cadê? Aqui eu vou botar isso aqui entre parênteses bonitinho, e ele tá ao quadrado. Nem precisa desse parênteses aqui não, mas eu coloquei porque não faz diferença não, tá? Posso tirar aqui para ficar igualzinho na forma de cima. Beleza? Agora substituir os valores, né, galera? Vou parar essa coisa feia aqui.
os valores. Quem são os valores? 16π, gama eu tenho aqui, né? Gama, TF eu tenho aqui também. Tá? Parente de novo para poder não aparecer que é só o Kelvin que está ao quadrado. Beleza? 3, delta HF eu tenho também, não tem? Menos aqui, ó. Entre parênteses, é óbvio, né? Vezes 1 sobre aqui é 230K quadrado. Eu vou lascando de novo. Isso. Tá. Só substituir os valores, né? 16π, 0,132 joule por metro quadrado, tal. Agora eu vou calcular esse doidão aqui. Quanto tá dando? Vou calcular? Eu tenho, ó. 0,132 ao cubo vezes 16 vezes π vezes parênteses 1064 mais 273 fecha parênteses ao quadrado. Em cima dessa doideira aqui, dividido por 3, dividido por 1,16. Dividido por 1. Deu 1,12. Não, deixa eu calcular com coisa errada. Deixa eu calcular de novo. 16π vezes 0,132 ao quadrado vezes 1064 mais 273 ao cubo. Parte de cima deu isso aqui. Dividido por 3, dividido por 1,16 é 9, né? É 9 ao quadrado. Dividido por 230 ao quadrado. Não tá batendo. O que eu tô fazendo de errado aqui? De 6π vezes 0,132 ao cubo. Cheio de parênteses para ver se dá certo. Mais 273 ao quadrado. Deu um valor aqui. Vamos lá. Eu achei aqui, esse ΔG é igual a 9,67 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, vamos raciocinar com a unidade aqui. Ó, aqui eu tenho TF ao quadrado, HF ao quadrado. Então aqui eu vou ter Kelvin ao quadrado, vai cortar com Kelvin ao quadrado. Beleza? Isso aqui, joule ao cubo por joule ao quadrado, vai sobrar joule em cima. Aqui dá metro a sexta e aqui dá metro a sexta. Vai cortar. Aqui vai dar negativo, porque eu tenho um negativo aqui embaixo. Então, deu só joules, né? Por joules. Essa é a questão número 1. Letra A,
chama letra A. Beleza? Essa aqui é a letra A da questão 1. Vou até colocar aqui, ó. Vou copiar aqui para colocar lá para vocês, para ficar mais tranquilo. Letra A. Agora a letra B. Ele pede para você calcular o número de átomos encontrados em um núcleo de tamanho crítico. Suponha que um parâmetro da rede de 0,413 nanômetros para o ouro sólido a sua temperatura de fusão. Bom, o que eu tenho que fazer? Para saber o número de... Para saber, até fazer aqui seria uma equação aqui para a gente poder pensar nisso aqui. Ele quer saber o número de átomos encontrados em um núcleo de tamanho crítico, tá? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, ó, o número de células, tá aqui, ó. Número de células unitárias por partícula é igual ao que? Eu tenho que fazer uma razão entre o volume desse núcleo crítico e o volume da célula unitária. Que aí eu vou saber qual é o número de células unitárias por partícula, tá? O volume do núcleo crítico, vou botar aqui, ó. Volume do núcleo crítico dividido por quem? Pelo volume da célula unitária. Beleza? Quanto vai dar isso aqui? Vamos calcular? Qual é o volume do núcleo crítico? A gente não calculou o raio do núcleo crítico? O volume de uma esfera, qual é? O volume de uma esfera, ele é igual a 4/3 vezes π vezes o raio crítico. Esse raio crítico vai ter que estar elevado ao cubo. Beleza? Esse aqui é o volume do raio crítico. E qual o volume da célula unitária? Opa, a célula unitária não é um cubo de aresta A. Então, o volume da célula unitária ele vai ser simplesmente A ao cubo. Simplesmente A ao cubo. Agora eu consigo calcular quantas células unitárias vai ter por partícula. Qual é o raio? O raio é 1,323 nanômetros ao cubo por 3. E qual é a aresta? A aresta ela vai ser quantos nanômetros? Foi dito aqui, ó. Só que a aresta ela é 0,413, né? 0,413 nanômetros também ao cubo. Beleza? Então, agora eu consigo determinar qual é o meu número de células unitárias por partícula. Isso em cima dá quanto? Vai dar 4π vezes 1,323 ao cubo. Em cima está dando 9,6999 nanômetros ao cubo. E embaixo está dando 0,0744 nanômetros ao cubo. Isso dá
deu 137,69. Que eu tenho que arredondar sempre para baixo, né? Porque não vai caber 138, vai caber quanto? 137. O quê? Células unitárias por partícula. Beleza? Você tem essa situação. Tá? Então, o número de células unitárias por partícula é 137. Só que como é um CFC, para um CFC, eu tenho que cada Travou aí? teste acabou caindo, mas Ah, já restabeleceu. Vou voltar aqui. Compartilhar minha tela com vocês, né? E iniciar a gravação. Ah, não tá? Continua gravando. Então tá bom. Bom, não sei onde eu parei, não sei. Alguém lembra qual ponto que parou, galera? você falou assim, em CFC nós temos Ah, tá. para Em um CFC, cada célula unitária tem 4 átomos. isso, A gente falou muito sobre isso na matéria passada. Foi com vocês? Foi não. Eu falei isso em matéria de engenharia, mas o CFC, quando você olha para ele tem 4 átomos inteiros dentro da célula unitária, tá? São 4 átomos dentro da célula unitária. Não sei se nem vai ter uma imagem para mostrar isso para vocês, mas porque o CFC é o cubo de face centrado, né? Então ele tem 8 átomos nos vértices e tem 6 átomos, tem 8 átomos nos vértices e tem 6 átomos em cada uma das faces. Só que esses 8 átomos do vértice, ele está 1/8 para dentro, tá 1/8 para dentro e os 7/8 para fora da célula unitária. Então, é como se fosse os 8 juntos, dá só um átomo dentro da célula unitária. Os 6 átomos da face, ele está metade para dentro, metade para fora. Então, os 6 átomos juntos, ele vai dar 3 átomos dentro da célula unitária. Com isso, 3 com 4. Então, num CFC, você tem 4 átomos dentro da célula unitária. Então, você tem 137 células unitárias, vezes 4 átomos, nós temos 538 átomos na célula unitária. Daqui é a número 1, beleza? Átomos no total, né? A gente queria resolver quantos átomos tem num núcleo de tamanho crítico. Então, são 548 átomos num núcleo, em um núcleo de tamanho crítico. Beleza. A2, o que a 2 pede? Vamos olhar, pescar aqui.
Cálculo da taxa de recristalização. Sabe-se que a cinética da recristalização, para algumas ligas, obedece à equação de Avram. E o valor N é 3,1. E o valor N é igual a 3,1. E se a fração recristalizada é de 0,30 após 20 minutos, qual é a taxa de recristalização? Bom, vou até jogar para outra página para ficar assim mais espaçado. Primeira coisa, a taxa, vou pegar aqui uma equação qualquer só para ter como base. A taxa, vou botar aqui, ó, taxa é igual, qual é a fórmula dela? A fórmula dela é 1, taxa é igual a 1 sobre T taxa é igual a 1 sobre o tempo na metade, na meia-vida, né? O tempo ali é... Na meia-vida não, na metade da reação, tá? Essa é a taxa. Só que a gente não tem esse tempo. Só que esse tempo a gente consegue fazer ele pela equação 10.17. Cadê? Equação 10.17, essa aqui, ó. Y é igual a 1 menos EXP de menos KTN. Vamos jogar ela para cá, né? Fazer uma equaçãozinha bonitinha com ela. Y é igual a 1 menos EXP menos KT. T ele vai ser elevado a N. Beleza? Copiei a forma para cá. Então, nós temos esse Yzinho aí. O enunciado, ele fornece o valor de Y num determinado tempo, que é 20 minutos. E também o valor de N. Ou seja, eu tenho Y, eu tenho N e tenho T. Então, eu vou ter que achar quem? Eu vou ter que achar o valor de K. Como que a gente acha o valor de K? Vamos usar agora a matemática aqui. Vamos isolar esse K? Ver se a gente consegue. Posso dizer que XP de KTN é igual a 1 menos Y, certo? O Y passa para lá, fica negativo, o XP passa para cá, fica positivo. Se eu aplico LN dos dois lados, esse XP é exponencial, tá? Se eu aplico LN dos dois lados, vai ficar LN disso aqui tudo é igual a LN disso aqui. Como LN corta com exponencial, nós vamos ter LN corta exponencial, vai ficar aqui menos KT elevado a N é igual a Ln de 1 menos Y. Isolando de uma vez por todas o meu K, K é igual menos Ln de 1 menos Y dividido, cadê? Design, vou botar uma fraçãozinha, por T elevado a N. Agora eu consigo achar o valor de K, não é? K é igual Ln de 1 menos 0,3. Por quê? Porque o enunciado fala, ó, que a fração, o Y é a fração é 0,30. Após o tempo de 20 minutos. Então, aqui esse tempo aqui vai ser quanto? Vai ser 20 minutos. Eita, de onde surgiu isso? 20 minutos. E esse N vai ser quanto? Ele falou que o N é 3,1. Agora, só fazer conta, né? O tempo tem que ficar em minutos mesmo. Então, essa taxa K vai dar 3... Cálculo aqui, ó.
ln de 0,7 dividido por 20 elevado a 3,1 deu 3,3 vezes 10 a menos 5. Tá? Deixa eu até pegar aqui de cima. Então, esse valor aqui deu positivo, tá? Porque esse ln aqui é negativo, menos que menos vai dar mais. Deu 34, para 30, vezes 10 elevado a menos 5, tá? Essa taxa é dimensional. Beleza? Então, achamos o valor do K, tá? Ele pede achamos o valor do K. Nesse ponto, a gente quer calcular T 0,5. O valor de T para Y é igual a 0. O valor de T para Y igual a 0,5 significa que é necessário estabelecer uma relação da equação 10.32. Bom, voltando no material, a gente tem essa equação aqui, cadê? 10.32. Isolando o T ainda nessa equação, tá? Isolando o T nessa equação, a gente isolou o K, temos o seguinte. Só invertendo, só aparece aqui. T elevado a N. T elevado a N é igual a menos ln de 1 sobre Y por K. Isolando o T de vez, eu tenho que isso aqui vai ficar, vou botar dentro de um colchete e botar ainda um sobrescrito aqui. E aqui eu vou colocar uma fraçãozinha. 1 N, não é? Aqui fica só T. Então esse aqui é o valor de T. Beleza? Esse aqui é o valor de T. Agora, só que eu quero saber o T quando o Y é 0,5, porque ele me deu o T quando o Y é 0,3. Aí eu achei o valor de K, agora eu vou achar o valor de T quando o Y é igual a 0,5, tá? Então, eu vou botar aqui 0,5. O K eu tenho, vou pegar esse K aqui, beleza? E o N é quanto? O N é 3,1. Essa doideira toda dá quanto? Ó, ln de meio menos 0,69 vezes menos 1, 0,69 positivo, tá? Só achar esse K de novo, calma aí. Então, vou colocar esse aqui. Eu achei essa parte de baixo igual a 20.977. Tá? Vou até anotar esse valor aqui para não ficar assim muito doido para a gente. Só essa parte de baixo deu 20.977,1192. Isso elevado a 1 sobre 3,1 vai dar elevado a 1. Esse aqui deu 24,878 minutos. Então, ó, agora eu defini o tempo quando esse tempo aqui é o tempo quando T é igual a quando Y é igual a 0,5. Ou seja, recapitulando, ele me deu um T de 20 minutos quando Y é 0,3. Aí eu tive que achar com isso o K e agora determinar qual é o tempo quando o Y é 0,5. Quando a fração, ou seja, metade aconteceu, a metade da recristalização. Então eu cheguei nesse tempo. Com esse tempo agora eu vou determinar quem? A minha taxa. Taxa é igual a 1 sobre isso aqui,
taxa é igual a 1 sobre 24,75 minutos, que essa taxa vai dar quanto? Taxa é igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 2. Menos 2. Qual unidade? Minuto. Vou botar aqui um sobrescrito, né? Porque esse minuto é elevado a menos 1, tá? É da taxa menos 1. Beleza? Esse valor aqui mesmo, galera, ele deu 0,04035, né? Aí eu botei 4,035 aqui, vezes 10 elementos 2, minuto menos 1. Então, essa aqui é a taxa, tá? Então, tem que fazer um bem bolado com essa cálculo da recristalização. Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Pra vocês terem, mas tá no livro também, isso aqui é esse do livro. Mas eu vou salvar como aqui, ó. Salvar como. Cadê? Matéria de vocês, para a gente colocar para vocês lá na... Vou disponibilizar para vocês. Notas de aula do dia 4/5. Aí eu disponibilizo para vocês terem acesso lá ao material. Beleza? Ter acesso aos exercícios resolvidos aqui. Tá repassando. Bom, voltando agora para o nosso... Então, agora a gente encerra esse aqui. Eu vou fechar esse slide. Tá? Até salvar ele. Ele é da aula passada. Agora eu vou tentar, pelo menos, dar introdução no conteúdo da aula de hoje. Beleza? Se não der tempo, a gente continua. Meio provável que a gente vai continuar na aula que vem. Tá bom, galera? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações microestruturais das propriedades em liga de ferro-carbono. Bom, primeiro vamos conversar sobre as transformações isotérmicas, ou seja, transformações que acontecem a uma temperatura constante. Bom, vamos relembrar primeiro essa reação iotetóide do ferro carbeto de ferro. Isso aí a gente falou muito sobre isso na matéria anterior, né? Isso é a reação que acontece justamente no ponto iotetóide, onde você tem austenita a 0,76%, que se transforma através de resfriamento e aquecimento em ferrita a 0,022%, mais cementita a 6,70%. Então, isso aí tem que estar bem assim, fixo mesmo, tá? Só que essas transformações, elas acontecem de uma maneira diferente de acordo com o tempo, né? Então, baseado no tempo, você tem ali as frações que vão surgindo de austenita e de perlita de acordo com o tempo. E aí, além, então, você tem são várias variáveis, né? Uma variável é tempo, outra é temperatura, composição também, né? E aí você tem o seguinte, a 600 graus Celsius, você tem lá que a perlita ela começa a surgir com 1 segundo, né? E vai acabar lá na casa de 10, que é porcentagem de austenita e de perlita. Então, a 600 graus você tem, 0 segundos, você tem 0% de perlita de austenita e vai só aumentando. De acordo com as temperaturas aumentando, essa transformação também vai aumentando. Então, você tem assim várias linhas de transformação de acordo com várias temperaturas. O que acontece? A gente não consegue ainda associar muito isso com o nosso diagrama de fases, né? E aí fica difícil entender como acontece os resfriamentos, os tratamentos térmicos. Então, o que acontece? Uma maneira mais conveniente de representar essa dependência da transformação em relação ao tempo está na parte inferior da figura 10.3. O que ele fez? Ele pegou cada uma dessas linhas
cada uma dessas linhas que surgem e jogou para baixo e criou um diagrama chamado uma curva chamada TTT, que é a curva tempo, transformação e temperatura. Então ele pegou essas várias linhas aqui e jogam elas lá para uma curva TTT, onde nessa curva você tem austenita instável, austenita estável, instável e estável, temperatura eutetoide. Acima da temperatura eutetoide você tem austenita estável. Baixou da temperatura eutetoide, a austenita ela não quer mais ser austenita. Até porque o nosso diagrama de fases não tem austenita abaixo de 727 graus Celsius. Então essa austenita fatalmente vai precisar virar perlita ou uma outra fase. Mas ela não vai ficar ali a 727 graus Celsius. Por quê? Porque ela não consegue chegar no equilíbrio da temperatura. Obviamente que a gente vai estudar lá na frente alguns ácidos que você consegue até ter austenita, mas naturalmente não tem. Então por isso que ela está instável, tá? E aí ela tem que atravessar essa curva para ter sua transformação. Então aqui a austenita, que é a perlita. Essa curva vermelha é onde começa a transformação da perlita. E essa 100% é onde finaliza a perlita, essa intermediária é 50% de perlita. Beleza? E 50% de austenita. Então essa curva é a TTT. E aí é bom a gente lembrar sempre da taxa, né, que é 1 sobre T05, a equação ponto 18. Mas o que é mais interessante a gente entender é como interpretar esse diagrama, né? E agora a gente vai falar primeiro das transformações isotérmicas. O que é isotérmica? Temperatura constante. Vou assim, esse texto aqui vocês podem ficar à vontade para ler depois, mas eu vou focar mais nas figuras, tá? E explicar para vocês como funciona. O que acontece? Transformação vai acontecer só com a temperatura resfriando ou aquecendo? Não. Tá? Essa equação, ela nos engana, porque como você coloca aqui no meio um resfriamento e um aquecimento, nos leva a entender que só vai ter a transformação de fases se tiver resfriamento ou aquecimento. De fato é. Se eu tenho austenita a 730 graus, acima da temperatura eutetoide, vai continuar sendo austenita e só vai mudar de fase ao menos que ocorra um resfriamento e coloque essa austenita abaixo da temperatura eutetoide. Só que eu posso ter um resfriamento rápido que essa transformação ainda não aconteceu nada, porque eu resfriei rápido demais. E a partir desse ponto eu posso ter, se eu deixar ali, vamos supor, resfriei para 600 graus, deixei, segurei em 600 graus, a 600 graus não vai ter austenita mais. Por quê? Porque não tem um diagrama de fase austenita. Então ela tem que se transformar. Resfriei muito rápido, cheguei em 600 graus, só austenita. Essa austenita vai estar instável e vai passar a se transformar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas transformações chamadas isotérmicas, temperatura constante. Esse aqui é um caso. Resfriei rapidamente a austenita a uma temperatura ali entre 600 e 640 graus e segurei. O tempo vai aumentando. Então ela vai cruzar de maneira isotérmica essa curva e vai virar perlita, que é, no caso, ferrita e austenita, né? Ferrita e cementita. Aqui essa linha mostra onde a transformação está ocorrendo. Tá vendo que não houve resfriamento. Resfriei até aqui, mas aqui eu segurei a temperatura, esperei ali um tempo, no caso aqui 10 segundos, aconteceu um resfriamento, aconteceu uma transformação a temperatura constante. Aqui no meio você vê surgindo austenita e perlita. A perlita começou a surgir e depois virou só a perlita. Então essa aqui é um tratamento térmico isotérmico. Esfriei, segurei, esperei formar, depois eu resfrio de novo, até a temperatura ambiente, tá?
E aí, esse resfriamento aqui já não tem mais surgimento de fase, porque a fase já surgiu quando eu esfriei 600 graus e segurei. Já surgiu o quê? Perlita. No caso, quanto mais para cá, perlita fina, quanto mais para lá, perlita grosseira. Beleza? Então, microestrutura antes, durante e depois da transformação. A razão entre as espessuras das camadas de ferrita e cementita é de aproximadamente 8:1. Entretanto, a espessura absoluta depende da temperatura na qual essa transformação ocorre. Em temperaturas mais altas, logo abaixo da altetóide, a gente vai ter uma camada geralmente grossa da fase alfa e da fase Fe3C. Essa microestrutura é perlita grossa, ou seja, estou falando só de transformação isotérmica, só nessa linha aqui, ó. Mas se essa linha estiver muito aqui em cima, ela vai formar o quê? Perlita grossa. Se tiver muito aqui embaixo, perlita fina, tá? Em ambas elas a razão é 8:1, só que, vamos supor um exemplo assim, esdrúxulo mesmo. Enquanto na perlita fina você tem a camada de 1 e 8, você vai ter na perlita, bota aí, nanômetros, 1 nanômetro e 8 nanômetros, exemplo. Na grosseira você vai ter de 100 nanômetros e 800 nanômetros. A mesma razão, só que as espessuras são maiores, tá? Já uma temperatura mais baixa, na casa de 540 graus, esse tratamento térmico isotérmico gera perlita fina, que aí você tem essa razão de 1:8 também. A diferença é que na fina, as camadas são mais finas. E aí você tem aqui, por exemplo, microestruturas da perlita fina e grossa. A grossa aqui você mostra aí bem bem grossas mesmo, né, as camadas, mas você percebe que essa camada é bem mais grossa que essa, na razão de 1:8. Na perlita fina você quase não consegue enxergar as camadas de tão bagunçado que fica, tão próximo que fica, você quase não enxerga. Então, aqui uma estrutura muito mais fina também, chega a ficar embaçado do que aqui. Na mesma ampliação as duas, a mesma ampliação e tudo igual. Você vê bem claro que há uma diferença gritante, tá? Para ligas de ferro carbono com outras composições, uma fase pró-tetóide coexiste, né? O que a gente viu bem no diagrama de ferro carbono, que se você está à direita do ponto tetóide, você tem ali surgindo cementita pró-tetóide, e se está na ponta esquerda do ponto tetóide, você vai ter ferrita pró-tetóide. E nesses casos, você tem que ter uma segunda curva, né? Que surge, que é quando começa a aparecer ali ou alfa ou austenita mais cementita, depois virar austenita mais perlita, para depois virar só perlita. Beleza? Mas, professor, a gente não falou lá em diagrama de fase que eu tenho perlita mais cementita? Perlita mais cementita é perlita. Mesmo que a cementita seja protetóide. Por quê? Porque perlita é ferrita mais cementita. Então, perlita mais cementita protetóide vai ser ferrita mais cementita tetóide mais cementita protetóide. Ferrita mais cementita é perlita. Então, a gente vai chamar de perlita, mas a gente sabe que essa perlita aqui é uma perlita que tem cementita protetóide. Podia ser também uma perlita que tem ferrita protetóide. Então, acontece essas transformações também. O gráfico muda um pouco. Quando está fora da linha altetóide, o gráfico muda um pouquinho, tá? Então, assim é o surgimento da perlita, beleza? Você tem o resfriamento nessas linhas aqui, onde surge a perlita. Um outro material que surge nesse tratamento térmico é a famosa bainita, tá? A bainita, ela nem aparece tanto nesse diagrama inicial, mas quando a gente olha para esse outro diagrama, essa curva faz isso, tá vendo? Essa inclinação. Tem um ponto aqui de máximo. Dessa linha para cima, quando atravessa dessa linha para cima, forma perlita. Mas quando atravessa dessa linha para baixo, forma bainita. Então aqui você tem perlita mais austenita, que é só perlita,
E aqui você tem austenita mais bainita. E aqui só bainita. A diferença da bainita para austenita, a perlita, é que enquanto a perlita ela é na forma de camadas, né? Ela é na forma de camadas, a bainita ela é na forma de bastões ou bastonetes. É a única diferença mesmo, né? Que uma e outra, tá? Então, só para a gente entender que as transformações perlíticas e bainíticas, na verdade, são concorrentes entre si, e uma vez que uma dada porção de uma liga tenha se transformado em perlita ou bainita, a transformação no outro microconstituinte não será possível sem um reaquecimento para formar a austenita. Então, o que acontece? Vamos supor, eu estou aqui, nessa figura aqui. Eu resfriei aqui, pá. Aí eu comecei a resfriei até aqui esse ponto. Até fazer, deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Pegar um pincel aqui, uma caneta. Tô aqui na linha tetóide. Aí eu resfriei rápido. Menos de um segundo. Cheguei, finge que isso aqui é uma reta. Cheguei nesse ponto aqui. Aí, se eu atravessar a linha toda, eu formei 100% de perlita. Beleza? Então, vou apagar agora tudo. Apaguei. Mas vamos supor... Eita. Vamos supor, cadê minha canetinha? Vamos supor que eu resfriei rápido aqui. Não. Vamos supor que eu resfriei rápido aqui, tá? Cheguei aqui. Aí eu segurei um tempinho, só que eu parei aqui. Parei nesse ponto. Não parei não, porque se eu parar o tempo continua. Mas eu resfriei aqui, deixei só esse tempo aqui depois e voltei a resfriar. Voltei a resfriar. Resfriei rapidamente até esse ponto aqui. E depois segurei mais um tempão, atravessei aqui. Essa perlita, esse 50% de... Aqui formou 50% de perlita. Já era. Vai ficar perlita. Aí eu, quando eu resfriei de novo e atravessei só desse lado aqui, os outros 50% formaram o quê? Bainita. Então essa estrutura, por exemplo, eu teria 50% de perlita e 50% de bainita. Só acabaria com essa perlita se você aquecesse de novo acima de 27 graus. Virou, uma vez transformou, já era. Vai ficar transformado. Aí o segundo, aí também tem a esferoidita, né? A esferoidita, ela é uma estrutura perlítica ou bainítica. É uma estrutura mas nesses casos, na esferoidita, a diferença é que não está nem em camada, como está na perlita, nem na forma de bastões, como está na bainita. Está na forma de esferas, por isso o nome esferoidita. Quando a esferoidita surge? Quando você pega tanto uma perlita e uma bainita e deixa aquecido, uma temperatura abaixo da altetóide, durante um período longo, por exemplo, 18 a 24 horas. Ou seja, vamos pegar esse gráfico aqui, né? Vamos pegar esse gráfico aqui. Vamos apagar essa risca que eu fiz. O que acontece? Vamos supor que você pegou, né? E você resfriou e você gerou bainita ou perlita. E aí você quer gerar esferoidita. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que, vamos supor, já é perlita. Você aquece a temperatura abaixo do tetóide. Se já virou perlita e você não aqueceu acima da eutetoide, ele não vira austenita de novo. Só vira austenita de novo se você aquecer acima de 67 graus Celsius. Se não aquecer, ele não vira austenita. Vamos supor que você aquece a 700 graus e segura, tanto a bainita quanto a perlita, segura ali, a ferrita e as sementidas começam a querer se mudar de forma e a sementita fica na forma de esferas, sem ter virado austenita. A sementita que estava em camada ou em bastão, dependendo se for perlita ou bainita, ela começa a se aglomerar em esferas. E aí o nome dado é esferoidita. Daí que surge a esferoidita. E agora, uma bem interessante para a gente é a martensita.
A martensita ela se forma quando as ligas de ferro-carbono são austeritizadas e resfriadas rapidamente, a uma temperatura relativamente baixa, na casa da temperatura ambiente. A martensita é uma estrutura monofásica, fora do equilíbrio, que resulta em uma transformação da austenita em que não há difusão. Ela é um produto da transformação que concorre com a perlita e com a bainita. A martensita ocorre quando a taxa é muito rápida e o suficiente para prevenir a difusão do carbono. Qualquer difusão que porventura ocorra resultará em ferrita e cementita. A transformação martensítica não é bem compreendida. Entretanto, grande número de átomos apresentam movimentos cooperativos. Esse aí que ocorre de maneira tal que a estrutura CFC da austenita sofre a transformação alotrópica para uma martensita tetragonal de corpo centrado, TCC. A célula unitária dessa estrutura cristalina consiste simplesmente em um cubo de corpo centrado que foi distendido ao longo de suas dimensões. Ou seja, essa é uma austenita, não é mais um cúbico de corpo centrado, porque isso não é mais um cubo, tá? C é maior que A. Logo, isso aqui é uma forma tetragonal, tá bom? Como que surge a martensita aqui da microestrutura dela? É uma doideira, né? Você não consegue nem mais verificar a ferrita e cementita nela. E como que surge a martensita? A martensita ela surge quando você faz um resfriamento tão rápido que ele não cruza essa linha. Ele não começa a transformar em perlita ou bainita. Então, você resfriou rapidamente, não cruzou essa linha, mas cruzou essa linha de baixo aqui, 200 e poucos graus, virou martensita, tá? Então, obviamente, esse é o tratamento térmico que gera um material com a dureza maior, tá? Então, a dureza da martensita é maior do que a dureza da bainita e da perlita, beleza? Obviamente, outras propriedades que andam juntas também são maiores, como cromo, como fragilidade. O interessante entender, galera, para a gente poder, sim, encerrar essa aula, não vou avançar muito, apesar de estar acabando também. O interessante a gente entender é que essa curva ela é influenciada por várias situações, como por exemplo composição, como por exemplo presença de elementos de liga. Você pegar um ácido carbono com um percentual de carbono muito baixo, essa linha aqui vermelha, ela chega a cruzar aqui, ó. Ou seja, é impossível você obter martensita, porque ela não tem resfriamento lento, rápido o suficiente que gera martensita. Então, assim, é uma loucura essa questão de essa curva aqui, esse gráfico que a gente está vendo, é do ácido carbônico tetróide, 0,71 de carbono e tal. Aí esse gráfico varia de acordo com elemento de liga, com composição de carbono e por aí vai. Por exemplo, alguns elementos de liga, como cromo, níquel, molibdênio, tungstênio, podem causar alterações significativas. Essas alterações incluem o deslocamento da transformação da austenita em perlita para tempos mais longos, a formação de uma boa inflexão separada para a bainita, e aí você pode ter, por exemplo, essa figura aqui, ó. Isso aqui é um aço liga 4340, e olha como que muda as fases. Você tem aqui, ó, bainita, perlita, o F aqui é uma ferrita prototoide, então você tem assim uma infinidade maior, um tempo mais tranquilo para se trabalhar, tá? Então você consegue mexer muito com esse diagrama de acordo com o material. Então cada material vai ter um diagrama diferente, tá? Eu quero um ácido carbono 0,600 de carbono, tem um diagrama. 0,65, 0,65, outro diagrama. Quero um ácido inoxidável
sei lá, o 304L, que tem o seu diagrama. Então, cada material tem uma curva dessa diferente, e essa curva, acho que ela é até mais importante do diagrama de fases, porque fala de microestrutura final e, consequentemente, vai nos dar alguma coisa sobre propriedades mecânicas, que é muito importante na engenharia, tá? Então, assim, bem apincelado mesmo, tá? Essa aula é só falando sobre perlita, bainita, esferoidita e martensita e como ela surge, tá? Dá tempo, vamos só fazer esse exercício rapidamente. Não é bem, ele é bem tranquilo, tá? Considerando o diagrama de torção isotérmica para o carbono com composição tetóide, especifica a natureza da microestrutura final de uma pequena amostra que foi submetida aos tratamentos tempo, temperatura baixo. Em cada caso, suponha que inicialmente a amostra estava a 760 graus Celsius, 1400 Fahrenheit, e que havia sido mantida nessa temperatura tempo suficiente para ser obtida uma estrutura homogênea totalmente austenítica. Bom, letra A. Resfriamento rápido a 350 graus, manutenção durante 10 a 40 segundos e têmpera até a temperatura ambiente. Bom, como seria A? Eu estou aqui, cadê a canetinha? Eu estou aqui em 760 graus, resfriei rapidamente até 350, tá? Fazer uma reta aqui, ó. 350. Mantive temperatura constante até por 10 a 4 segundos, ou seja, veio até aqui embaixo. E aqui, resfriei rapidamente até temperatura ambiente. Pergunta: qual microestrutura formou? Alguém pode me responder? Qual microestrutura a gente conseguiu formar com esse tratamento térmico? Algum corajoso? Resfriei rapidamente até aqui, atravessei aqui, ou seja, na região de austenita para bainita. Então, o tratamento térmico que a microestrutura restante aqui vai ser o quê? 100% de bainita. Beleza? Então, a letra A é 100% de bainita. A letra B, resfria até 250 graus, manutenção durante 100 segundos e depois têmpera até a temperatura ambiente. Opa, ele resfriou. Cadê? Até 250 graus por 100 segundos, ou seja, 10 ao quadrado. Isso mesmo? É isso mesmo? 100 segundos? É 1000 segundos aqui o certo. Veja aqui. E é 1000 segundos. Fica mais interessante. É 1000 segundos. 1000 segundos. Tá? Então vamos refazer aqui, ó. 250 graus. 1000 segundos até 10 ao cubo. E depois temperatura ambiente. Formou o que aqui? 10%, 50% de bainita e 50% de martensita. Beleza? Formou 50% de bainita e o restante virou martensita. E agora, o último caso. Vamos apagar aqui. Nós temos, cadê? Até 650 graus, manutenção 20 segundos e depois até 400 e manutenção durante 10 a terceira segundos e depois têmpera até ambiente. Ó, eu tenho então, recapitulando, 650, 20 segundos, ou seja, eu tenho aqui, ó, 650, 20 segundos, mais ou menos aqui assim.
depois para 400, descer para 400. Aqui eu meio que considero que minha transformação voltou do início, tá? 400. E aí ele fala de 1000 segundos. E depois ambiente. Ou seja, aqui, nesse primeiro ponto, ele formou 50% de perlita. Aí resfriou. Aqui, os outros 50% atravessou a linha e virou o quê? Bainita. Então, você vai ter 50% de perlita e 50% de bainita. As nossas respostas. Ah, não, no primeiro era 10 ao quadrado mesmo, na B. Não tinha ultrapassado, não. Então, era 50% de martensita mesmo. Deixa eu voltar aqui, corrigir. Formar só martensita mesmo. Recapitulando, na letra B, você resfria para cá, aí 100 segundos não ultrapassa a linha e resfria de novo. Então, forma só martensita. Na letra A, bainita. E na letra C, 50% de perlita, 50% de bainita. Beleza, galera? Então, vou postar para vocês depois esse material. Pra vocês terem acesso. Show? E aí, espero que vocês tenham aprendido, né? Mas isso aí, assim, a gente conversando ao longo das aulas mesmo, para poder conseguir, assim, assimilar o máximo, mas é bem, assim, não tem muito segredo, não, tá? Então, o treinamento térmico é interessante pra caramba, não é difícil de entender, eu aprendi isso no curso técnico ainda, assim, lá no IFES, você explicou, assim, a gente peguei bem mesmo essa matéria, é que eu quase não tive que relembrar agora, porque assim, ficou na mente. É uma matéria interessante, porque fala muito de propriedade mecânica, que é o mais importante para o engenheiro. E a ideia é que nós consigamos aprender o máximo possível. Então, uma ótima noite a todos. Entre hoje e amanhã eu já posto esse vídeo, o material para vocês. E na quarta-feira a gente volta para poder continuar esse conteúdo. Beleza, galera? Um abraço a todos e uma excelente noite. Fiquem com Deus. Valeu, boa noite. Boa noite. Falou.